E hoje, gente, o Metrópolis começou uma série especial sobre os 30 anos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. A reportagem foi dividida em 5 capítulos e o primeiro foi publicado hoje. Esse material aí robusto foi produzido pelos repórteres Alfredo Henrique e Felipe Resch e eles conversam com a gente agora para contar um pouco como foi essa apuração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, eu queria já começar perguntando, né? Por que é importante contar a história do PCC que vocês estão fazendo aí lindamente nessa série que vai durar 5 capítulos? Rafael, eu queria começar a responder essa pergunta dizendo que não há nenhuma tentativa de romantizar o PCC. O PCC é um grande problema, talvez o maior problema do ponto de vista de segurança pública no Brasil. Mas esse exercício da reportagem, de recontar os 30 anos e recorrer à memória da origem da organização, serve sobretudo para a gente entender como a gente deixou um problema desse acontecer. O PCC nasce dentro de uma cadeia, eram só 8 presos, e hoje é uma organização criminosa que atua no Brasil inteiro, em outros países, e tem mais de 100 mil colaboradores. Para chegar até esse estágio, a gente precisa ter errado, e a gente precisa ter errado muito. Sobretudo porque a gente tratou os efeitos e não a causa do problema do PCC lá no início, que estavam sobretudo relacionados às políticas de segurança pública e às políticas carcerárias. Eu acho que é interessante e importante você deixar claro essa questão de não romantizar, mas o jornalismo também está aqui para contar a história, para fazer e mostrar como é que a história aconteceu. Então eu pergunto para vocês, o que é que surpreendeu vocês nessa apuração, já que, como a gente sabe, né, o PCC é conhecido no país inteiro, são 30 anos, né, mas o que é que surpreendeu vocês nessa apuração desse projeto tão grande? Não chega nessa surpresa, nos assombrou, né? Acho que a palavra que assombrou foi a gente constatar a dimensão em que a facção age, o tamanho que ela tá, o volume de dinheiro que se tem ciência de que ela movimenta, né? Seria o equivalente a 5 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro, né? Para atividade, e certamente é muito mais, né? Isso aí é o que o Ministério Público conseguiu rastrear, né? E também a perspectiva diferenciada das próprias autoridades sobre a facção, né? Porque a gente conversou com mais de uma fonte do Ministério Público, de pessoas que acompanham o PCC desde o início, né? E assim, há uma perspectiva de um promotor, uma perspectiva de outro promotor, né? Um deles, que o PCC está consolidado e não vai mudar. O outro vê que o PCC, a atual organização da cúpula, vai mudar, e ele a possibilidade de que o Marcola e a cúpula que está presa nos presídios federais possa cair por conta de não estar representando mais a massa carcerária. E já tem um outro promotor que defende que não, que ele diz que o Marcola continua muito influente e que a massa carcerária ouve o que ele tem a dizer. Então, assim, é um terreno muito pantanoso, apesar da reportagem de informação, deu muito trabalho, a gente fez uma pesquisa longa, a gente ouviu muitas autoridades, percebemos que é um terreno pantanoso. Sim, o que a gente tem acesso já nos surpreende, já nos assombra, e a gente sabe que assim, isso é o topo de um iceberg, que assim, né, que jamais saberemos a dimensão dele, né? Justamente pela própria falta de acesso à informação que se tem e a própria diferença de perspectiva das próprias autoridades sobre o assunto, que se perdeu o controle, como o Resch deixou muito bem pontuado, né? Deixou-se crescer um monstro que poderia ter sido abafado desde o início, mas as autoridades, por algum motivo, optaram em não fazer. É isso, pessoal. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E vocês estão vendo aí, vocês viram aí na tela, acesse o metrópolis.com e, como eu disse, são 5 capítulos, então tem muita coisa aí pra frente. Valeu, pessoal. Obrigado.